Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula e hoje vamos falar o que é educação bancária de Paulo Freire. Trazer para vocês esse assunto para a gente poder pensar a esse respeito aí. Bom, a educação bancária é uma abordagem de ensino que foi criticada por Paulo Freire por promover de uma forma ou um aprendizado, né, que seja passivo e mecânico. E de acordo com Paulo Freire, a educação bancária, também conhecida como educação depositária, trata o estudante como sendo uma caixa vazia e que deve ser preenchida pelo professor, ao invés de entender o estudante como um ser humano capaz de pensar por si mesmo e questionar o mundo à sua volta. Então, Paulo Freire vai bater nessa questão aí dessa caixa vazia, da forma como se trata, né, o aluno. Então, a gente vai aí entender essa situação nessa nossa aula de hoje. E se você ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá? Inscreva aí, já deixa o seu like e compartilhe. Bom, a educação bancária é um conceito, né, cunhado pelo educador Paulo Freire, que criticava a visão tradicional de educação de uma forma de depositar, né, conhecimento em uma mente vazia, como se fosse um banco. Imagine você, aluno, onde você recebe ali todas as informações diárias ali e não para pensar. Então, nesse modelo de ensino de conhecimento que é transmitido de cima para baixo, né, de maneira autoritária, e o estudante é incentivado, né, a memorizar informações sem compreendê-las de verdade. Paulo Freire é contra essa ideia. Então, ele não é estimulado a participar ativamente no processo de aprendizado, mas a reproduzir o que lhe foi transmitido. Para Paulo Freire, né, essa forma de educação ela é limitante e não leva em consideração as necessidades, né, e interesses individuais do estudante. Essa educação bancária ela não promove o pensamento crítico e a reflexão, né, fundamentais para a formação de indivíduos conscientes e ativos, né, na nossa sociedade. Então, Paulo Freire é contra essa ideia da educação bancária. Então, a educação bancária, por outro lado, ela é vista por Paulo Freire como um instrumento de manutenção do status quo e da opressão, né, já que a educação bancária ela limita os indivíduos a compreenderem, né, a realidade, né, de maneira crítica e, portanto, não habilita, né, a mudá-la. Portanto, de acordo com Paulo Freire, a educação bancária é uma forma de opressão, pois ela força as desigualdades sociais e econômicas existentes. Ou seja, ela argumenta que essa abordagem educacional ela não permite que os estudantes desenvolvam então a sua criatividade, a sua capacidade de questionar a sua compreensão crítica do mundo ao seu redor. Portanto, para Paulo Freire, a educação ela deve ser vista, né, como um processo de libertação que permite que você, estudante, possa potencializar a sua consciência crítica, a sua capacidade de agir e transformação social. Por que isso? Porque Paulo Freire defende, né, a abordagem educacional de forma dialética e dialógica, na qual, né, os estudantes são ativos e engajados no processo de aprendizagem. E o aluno, nesse caso aí, né, ele é convidado a refletir sobre a sua realidade e a relação dela, né, com o mundo ao seu redor. Então, para Paulo Freire, a educação deve ser, né, um processo de conscientização que vai permitir que você, aluno, possa então questionar, né, e desenvolver as suas compreensões críticas do que? Das estruturas do poder e também, né, das desigualdades existentes da sociedade, né, bem como também promover condições para potencializar suas capacidades, né, de agir, de transformar as estruturas, né? Então, Paulo Freire, na verdade, ele defende uma abordagem educacional baseada aqui na participação ativa dos estudantes e que permita que este estudante, né, seja agente da sua própria educação, né, de sua própria libertação. Por isso, Paulo Freire ele defendia uma educação que fosse libertadora, né, que buscasse despertar no indivíduo a consciência de sua realidade, de sua capacidade de mudá-la. Ele acreditava que a educação deveria ser, né, um instrumento de transformação social que promovesse o que? Igualdade, justiça para todos, né? Então, para ele, a educação libertadora ela é baseada na participação ativa dos estudantes, que permita que eles
sejam agentes de sua própria educação, de sua própria libertação. Significa o que é isso? Significa que os estudantes devem ter voz e participação de forma ativa na concepção e implementação e avaliação do processo educacional. Portanto, para Paulo Freire, a educação deve ser uma continuidade do processo de libertação da pessoa, e não apenas uma preparação para o mundo do trabalho, o chamado vestibular, o Enem, a preparação para a vida. A educação deve preparar, sim, o indivíduo como agente social para uma vida plena. Portanto, a educação bancária, segundo Paulo Freire, ela é uma abordagem de ensino limitante e autoritária, porque ela não promove o pensamento crítico e a reflexão, e que não leva em consideração aí os conhecimentos que os estudantes possuem, sendo apenas um instrumento de manutenção do status quo e da opressão, e como tal deve ser rejeitada em favor de uma educação que seja libertadora, de uma educação que seja transformadora e que faça com que este aluno seja visto como pessoa, e que este possa se libertar das amarras da educação bancária e pensar por si mesmo, questionar para que serve a escola, para que serve a educação. É isso que tem que ser colocado, e o aluno pensar, e não apenas receber todas as informações que são depositadas ali diariamente na cabecinha do aluno, o que faz com que ele não passe a questionar o mundo em que ele vive. É preciso que este aluno pense e repense o porquê que ele está recebendo aquele tipo de educação. É isso. Eu sou o professor Oswaldo, fico por aqui. Se você gostou deste vídeo sobre a educação bancária de Paulo Freire, a única coisa que eu te peço é deixe o seu like, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esta videoaula com pessoas que gostam e com aqueles que não gostam do Paulo Freire. É isso. Vejo você na próxima videoaula. Tchau!